Olá, meu nome é Maísa e hoje eu trouxe as leituras que eu fiz na primeira quinzena do mês de outubro. Antes de mais nada, a primeira vez por aqui, gosta de conteúdo literário, de unboxings, clubes de leitura, leituras coletivas, tags literárias, enfim. Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações aqui na caixa de descrição, junto com o link do meu canal do Telegram, onde eu posto quando tem vídeo novo, promoção, lançamento, e também te peço a gentileza para hypar uma nova funcionalidade do YouTube que ajuda a entregar esse vídeo para outras pessoas. Bom, como sempre, vou fazer uma análise das primeiras leituras que eu fiz no mês de outubro, então hoje a ideia é falar dos 6 primeiros livros que eu li, e na sexta-feira eu venho com a segunda parte, falando dos últimos livros do mês de outubro. Então, o primeiro livro que eu finalizei em outubro foi Academia dos Casos Arquivados, da Jennifer Lynn Barnes, publicado pela editora Alt. Esse livro atrapalhou a minha agenda de leituras. Eu sempre comento que eu gosto de colocar metas diárias, geralmente eu levo uma semana, faço mais de uma leitura ao mesmo tempo, mas eu acabei lendo essa história em 2 dias, porque foi muito difícil de largar. É uma história jovem de suspense e mistério, uma versão jovem de Criminal Minds, basicamente é o que a gente tem aqui. É o primeiro livro de uma série de 4 livros, os 3 primeiros já estão disponíveis, o quarto a editora prometeu que vai trazer esse ano ainda. E aqui nós temos a protagonista, que é a Cassie. É uma jovem de 17 anos, ela perdeu a mãe dela desapareceu em condições assim bem esquisitas há uns 5 anos atrás. O pai dela tá sempre viajando, então ela tá sendo criada pela família do pai. Mas ela tem muita curiosidade, ela queria muito saber o que aconteceu com a mãe. E ela vê a oportunidade para isso quando ela é convidada pelo FBI para integrar o que eles chamam de os naturais. Então, são jovens que têm habilidades que vão ser utilizados ali para trabalhar em casos arquivados. Todos eles são muito jovens, com habilidades as mais diversas. Então, a Cassie, por exemplo, é uma perfiladora. Ela consegue traçar o perfil de uma pessoa só pelo prato que ela vai pedir, porque a princípio ela está trabalhando numa lanchonete. E quando ela chega lá, ela vai encontrar outros 3 jovens que têm habilidades diferentes das dela. Então nós temos uma que é muito boa com números, tem um outro que é muito bom em entender sentimento, o que a pessoa está sentindo naquele momento. Tem um outro que tem uma capacidade incrível de estar na cabeça de um serial killer. Então todos eles integrariam essa equipe que são chamadas de os naturais. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver alguns casos de mortes que a Cassie acredita que são muito parecidas com as condições nas quais a mãe dela desapareceu. E, ao mesmo tempo, nós temos capítulos também narrados por um serial killer que vai chegando ali próximo desses naturais. Eu adorei a história. Cada um dos personagens tem os seus próprios fantasmas, o seu próprio passado ali meio assombrando isso tudo. E a gente vai conhecendo cada um deles, vendo essa equipe, o funcionamento da equipe. Foi assim muito gostoso. Para quem gosta de Criminal Minds, realmente é um prato cheio. Lembrando que é uma história jovem, todos eles são muito jovens, mas ainda assim a escrita da autora é muito boa. E o mistério por trás de cada um deles, assim, vai instigando a gente também. Já coloquei Instinto Assassino para ler no mês de novembro, espero ler o terceiro, se não me engano, chama Tudo ou Nada. E tá aí. Para quem gosta, recomendo assim, com tranquilidade. Outra história que eu li foi A Casa dos Sonhos, da Claire Douglas, publicado pela editora Trama. Aqui a gente já tem um suspense mistério adulto. Nós temos um casal de protagonistas, eles ganharam uma casa, né, dos sonhos deles, eles são muito jovens, ela tá grávida, estavam ali preocupados como que eles iam pagar todas as contas, até que recebem essa casa da avó da Seth. A avó dela tá dando entrada numa clínica de repouso, ela tá com os primeiros sinais de Alzheimer, então ela não tem condição de ficar sozinha mais, e aí eles descobrem essa casa, que teria sido deixada, na verdade, para a mãe da Seth, que é a filha, né, da Rose. Mas a mãe dela tá morando na Europa, ela tá na Espanha, não tá interessada nessa casa. E aí a Seth e o Tom mudam para lá. Enquanto eles estão fazendo a reforma, na hora que estão escavando uma parte do terreno, são encontrados ossos que parecem pertencer a um casal, e esse casal teria sido morto há 30 anos atrás.
Então a gente tem essa investigação para entender se a Rose, que é a avó e que é a dona desse chalé, se ela tem uma ideia do que aconteceu, mas como eu disse, ela já está com esses primeiros sinais de senilidade, ela solta algumas coisas, alguns nomes, alguns fatos, mas falta confiança em função da doença dela. Então a gente tem essa investigação e ao mesmo tempo a gente tem alguns flashbacks do passado para entender o que aconteceu naquele lugar. Gente, foi muito bom. Apesar da condução levar a gente por um caminho, algumas das coisas são muito fáceis de adivinhar, mas o plot final, assim, eu vou ser sincera, eu só peguei porque eu tinha lido um outro livro que, por coincidência, não tem nada a ver com suspense e mistério. Eu nem vou falar qual que é o livro, porque pode ser spoiler para quem leu esse outro livro, mas é um livro de romance. Então, esse livro de romance, que por coincidência eu tinha lido recentemente, tem um plot que é muito parecido. E por conta disso eu consegui pegar. Mas ainda assim muito bem construído e que eu duvido que a maioria dos leitores que são, né, assíduos de livros de suspense e mistério peguem todas as reviravoltas, porque tem mais de uma. Claro que a final é a mais saborosa e que eu adorei chegar até ela. Então, assim, foi muito boa a história, o primeiro livro da autora que chega aqui no Brasil. Espero que ela continue escrevendo livros de suspense e mistério, porque foi um suspense muito bom, plots muito bons, condução da história também vai pegando a gente vai tendo inserção ali de uns outros acontecimentos que vão deixando a história mais robusta de certa maneira. E olha que é um livro pequeno, né? Nós temos aqui 330 páginas. Então tá aí A Casa dos Sonhos. Vou agora falar só de fantasia praticamente. Então, Melodia Prateada, Chamas da Noite, da Amélia Wenzal, publicado pela editora Gutenberg, é o primeiro livro de uma duologia. Ele foi publicado esse ano. Nós temos aqui uma fantasia jovem, mas é um jovem quase adulto, porque além de toda a parte política, nós temos temas muito adultos sendo tratados aqui, no sentido de temas, alguns deles bem fortes, assim, bem pesados, então tem muitos gatilhos. E a gente tem uma história que vai se centrar muito na fala da ancestralidade, da cultura e do impacto do colonialismo, que geralmente chega ali para acabar com toda a história desse lugar. A nossa protagonista é a Lan, que inclusive é um nome que é um diminutivo do nome dela, porque esses novos colonizadores, eles não estão preocupados eles querem simplificar as coisas para eles, inclusive nos nomes. Então, a Lan, ela perdeu a mãe bem jovem e a única recordação que ela tem é que na hora que a mãe estava morrendo, ela segurou na mão, no braço dela e deixou ali um símbolo que ninguém mais vê. Até que ela encontra uma outra pessoa que consegue enxergar esse símbolo, que é o Zen, que é um jovem que parece praticar artes antigas que estão proibidas nesse lugar. E ela vai com ele então atrás de respostas e aí a gente vai conhecer um mundo extremamente complexo. Eu fiz um vídeo resenha só sobre essa história, ele ainda não está disponível. Eu acho que para semana que vem, na outra, no mais tardar, porque eu gostei tanto dessa história. E aqui na capa a gente vê alguns dos deuses demônios que fazem parte da história desse reino, que já atravessou aí as suas próprias histórias, as suas próprias guerras. É um livro que é baseado na mitologia chinesa. Então a gente tem aqui o tigre azul, a fênix vermelha, o dragão branco, a tartaruga preta, que são considerados deuses demônios e tem uma importância grande na história também. Então, o primeiro livro de uma duologia, com temas bem fortes, mas muito gostoso de ler. Eu achei interessantíssimo, assim, como a gente tem essa diferença, né, da visão entre, até na hora de escrever, entre parte do Ocidente e parte do Oriente. Não dá para colocar todo mundo numa panela única, né? Assim que o vídeo tiver lançado, vão lá assistir e leiam o livro se você ainda não leu, se gosta de recontos de mitologias de outros lugares. A gente vai entendendo essas diferenças, né, das nossas culturas
Eu adorei. Bom, agora um livro que chegou com promessa de uma grande fantasia épica, 5 lâminas partidas, da May Corland, publicado pela Galera Record. Essa foi uma leitura coletiva lá do Fantasticai. E, de um modo geral, todo mundo também esperando uma grande fantasia. Porque falaram que era um livro indicado para quem gostou da duologia de Six of Crows. Talvez essa expectativa alta tenha atrapalhado um pouquinho a experiência de leitura. Nós temos aqui 5 assassinos, 5 pessoas que são contratadas, elas não se conhecem, mas elas são contratadas para assassinar o rei desse reino, porque ele é um rei bastante cruel, tá preocupado ali só com o dinheiro, ele vai eliminar qualquer pessoa que esteja no caminho dele. Inclusive, um dos 5 lâminas é o próprio irmão do rei. É um príncipe que foi exilado. Tudo bem que na hora que a gente conhece a história do príncipe, leiam e depois me digam o que vocês acham desse príncipe. Todos eles têm histórias, bom, são 5 assassinos, não dá para esperar nenhuma história leve para cada um deles. Então nós temos uma assassina que foi treinada, ela foi roubada, ela foi comprada da família dela e ela é treinada em venenos. Nós temos então o príncipe exilado, nós temos o próprio assassino do rei, que está integrando ali o que é um possível golpe. Nós temos uma ladra, e essa ladra, ela contratou um mercenário para ser o guarda-costas dela. Basicamente são 5 lâminas. Mas nós temos um outro personagem que vai estar junto com essa equipe também. Então, grande parte da história é para a gente conhecer, primeiro, que eles estão saindo dos seus lugares de origem para encontrar no único ponto. Então, nós temos o caminho, o ponto de vista de cada um deles. E depois, quando eles estão juntos, o caminho até o lugar que o rei estará. E aí a gente consegue conhecer um pouco melhor ainda esses personagens. Mas aí já vai um primeiro problema na história, porque um deles tem uma caracterização muito leve e já deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Então fica aquela dúvida, né? Por que ela não tá falando tanto desse personagem? E a autora também quis criar casais entre todo esse grupo. Então isso diminui bastante, né? A gente tá falando de 5 assassinos, teoricamente todos eles cascudos, e na hora que se juntam estão preocupados em formar casal. Mesmo que esses casais não fiquem juntos ou não tenham sido felizes para sempre, eu achei que o romance aqui ele atrapalhou. Eu gosto de romance nas histórias. Todas as histórias que nós vivemos, elas vão ter, entre outras coisas, romance. Mas o foco aqui era juntar assassinos para matar um rei. Era isso. Então eu acho que isso atrapalhou um pouco a minha experiência. Tudo bem que os 30% finais desse livro são frenéticos e nós temos boas reviravoltas. Uma delas muito previsível, mas tivemos boas reviravoltas. E eu acho que a autora pode sim construir um segundo livro que seja de fato interessante, porque no final das contas a gente termina com uma promessa de uma segunda aventura muito melhor do que foi essa primeira, que foi basicamente reunir todos os 5 lâminas. Mas tá aí uma leitura coletiva, foi bem bacana, acho que de um modo geral a nota média de quem tava lá no grupo foi de 3,5. Bom, outra fantasia lida na primeira quinzena de outubro, A Maldição de Prata, da Alexandra Bracken, também uma publicação da Galera Record, e aqui uma indicação para quem gosta de histórias que fazem parte ali do mundo do Rei Arthur. A nossa protagonista é a Tamsin. Ela foi criada junto com o irmão por um guardião e eles integram uma equipe de esvaziadores. Então, nesse mundo, a magia ela está presente de certa maneira, acima de tudo na presença de feiticeiras. E essas feiticeiras têm as suas relíquias. Quando elas morrem, essas relíquias elas podem entrar ali num grande comércio e são os esvaziadores que vão atrás dessas relíquias. Então, o guardião, o tutor da Tamsin, ele é um esvaziador. E aqui vale mencionar que os esvaziadores, eles são pessoas que têm visão. Então, se você lê os Caçadores de Sombras, né, os Shadowhunters, vai lembrar de que a visão é aquela pessoa que consegue ver o diferente, ver a presença da magia. E a Tamsin, ela não tem essa visão. Então, ela já cresce, assim, bastante infeliz, porque ela é a única dentro desse grupo que não tem a visão. Mas dentro da guilda dos esvaziadores, ninguém sabe que ela não tem essa visão, mas até que eles estão aí tentando pegar o anel do Rei Arthur, mas o guardião dela desaparece. Então ela e o irmão vão crescer, continuam integrando essa guilda de esvaziadores, mas eles, a partir de então, pegam só trabalhos menores, porque o primeiro que eles são muito jovens,
têm poucas ferramentas, nunca tiveram muito dinheiro disponível, então eles estão, acima de tudo, tentando sobreviver. Bom, eles vão crescer e a Tamsin, ela vai acabar encontrando uma feiticeira conversando com o Emrys. O Emrys, ele é ela chama ele de herdeirozinho porque ele vem de uma família rica de esvaziadores. Ele está conversando com uma feiticeira que está propondo um trabalho, que é justamente encontrar o anel do rei Arthur. A Tamsin fica atenta, ela fala assim, olha, eu tenho interesse, eu acho que eu posso tentar conseguir essa relíquia, e é aí que os dois vão atrás desse mesmo item. Então, no primeiro momento, eles não integram uma única equipe, cada um tá por si, mas a Tamsin tem a vantagem de que a última pessoa que estava em busca do anel do rei Arthur era justamente o guardião dela. Então ela sabe onde é que eles estiveram. O último lugar que eles estiveram juntos foi justamente onde eles dizem que é o castelo do rei Arthur. Ela vai para lá junto com o irmão. Mas é aí que o Emrys, ele fica de olho porque ele sabe que ela demonstrou que tinha ideia de onde poderia começar essa busca. Então, forçosamente, eles acabam trabalhando em equipe. Mas assim, ela sempre desconfiada dele porque ela sabe que ele tem lá os seus interesses. O interesse dela de ter esse anel é porque o irmão dela tá sob uma maldição. E a feiticeira prometeu uma grande recompensa e talvez pudesse acabar com a maldição do irmão. E aí eles vão acabar parando, todas essas pessoas vão acabar parando na ilha de Avalon. E quando eles chegam na ilha, eles descobrem que a ilha também está sob uma maldição. Então, aí eles começam a pesquisar, tentar descobrir o que está acontecendo, como é que reverte essa situação, como é que eles vão voltar de mãos vazias, vão tentar encontrar o anel por ali, descobrir o que pode ter acontecido com o guardião dela. Então, assim, para quem gosta de recontos envolvendo o rei Arthur, é uma delícia, porque a gente vai encontrar elementos, lógico, da própria história. Eu gostei demais, gostei muito da força da Tamsin, porque ela vai atrás do que, sabe assim, ela tá muito cascuda também por conta da história dela. Começa pelo fato dela ser órfã, foi deixada ali, esse guardião acabou tomando conta dela, depois ele desaparece. Então ela meio que tá acostumada a ser abandonada. A única preocupação dela é cuidar do irmão. Então ela é uma personagem muito desconfiada, ela não tá acostumada a desenvolver laços. Claro que às vezes essa desconfiança é extrema, mas dá para entender pela própria vivência dela. O irmão dela aparece bem pouco, eu queria que ele aparecesse mais. Mas ele tá ali presente, ele tem lá seus bons momentos. E é claro que o rival dela, o interesse amoroso, ele vai estar bem presente e tem um final assim interessante. Eu quero ver o que a autora vai fazer no segundo livro, porque nossa, é uma confusão generalizada no final dessa história. Tô com altas expectativas para o próximo livro, então recomendo se você gosta de recontos e se você gosta de fantasias, né? Gosta dessa busca de relíquias, dessa possibilidade de que todo mundo pode trair todo mundo. Fica aí a dica. E a última leitura que eu fiz foi Magia das Marés, de Pascale Lacelli, publicado pela editora Intrínseca. Estava com altas expectativas. Essas fantasias todas eu realmente estava assim com muita vontade de ler, assim, com muita sede. E às vezes quando a gente vai com muita sede ao pote, acaba não dando muito certo. Por quê? O sistema de magia daqui é realmente interessantíssimo. Ele é difícil de entender. Então eu demorei muito a entrar na história, porque ela é um sistema muito complexo. Não o sistema em si, porque a princípio algumas pessoas têm habilidades em função da lua na qual elas nasceram. Então nós temos uma escola para essas crianças, para esses jovens, né, com habilidades em função da lua. E cada um deles está na sua casa. Então nós temos a lua cheia, minguante, crescente, nova. E nós temos uma quinta casa, de que é quem nasce sob um eclipse, que são pessoas temidas, eles seriam pessoas que entrariam em colapso com muita facilidade. O que é esse colapso? É uma explosão de magia que pode matar quem estiver por perto. E geralmente quem entra em colapso são justamente as pessoas que nasceram sob o eclipse, são da casa eclipse. E a nossa protagonista é a Emory, ela é da casa da lua nova, se não me engano, é uma curandeira, mas ela esteve presente num ritual e esse ritual deu errado. Então, das pessoas que estavam lá, só ela sobreviveu. Ela tá voltando para a escola, acho que um ano se passou, ela ainda tá com um luto muito grande
e tá tentando descobrir porque quando ela passou por esse ritual, ela acabou aparecendo com uma marca no braço que ela não tinha antes. E ela fica curiosa. E aí ela vai atrás de duas pessoas. Então ela vai atrás do Bess, que é o irmão da Romy, a melhor amiga dela, que desapareceu durante esse ritual que eles fizeram. E ela vai atrás dele, que é o único aluno da escola da Casa Eclipse, que é temido justamente por conta desse colapso. E aí a gente tem a segunda parte que dificulta talvez o entendimento da história, porque nós temos uma série de lendas urbanas que cercam essas habilidades mágicas. E o Bess tem uma história especificamente que ele gosta muito, que tem relação com os deuses afogados. Mas a Emory vai atrás do Bess porque pode ser que ele tenha alguma ideia, ou algumas das histórias que ele tenha lido, faça referência a essa marca que apareceu no braço dela. E ela percebe que ela tem habilidades diferentes das que ela tinha antes. Então agora ela não é só uma curandeira. Mas ela também é abordada por um outro aluno mais velho, que é o Kieran, que é de uma outra casa, e que vai se aproximando dela e ela fica com ele interessada nessa ligação porque ele pode levá-la para uma sociedade secreta e ela vai então se aproximar dele interessada em descobrir mais sobre essa sociedade. Então a gente tem as magias que tem relação com a lua e essa série de lendas, de histórias, de livros perdidos, capítulos perdidos. Então isso acaba deixando um pouco confuso no início, mas eu fui lendo, né? Você vai indo na história e entendendo fragmentos desse sistema que é bem complexo. Bom, então o sistema e as histórias e as lendas eu gostei bastante. Eu não gostei muito dos personagens. Eu gostei muito do Bess. O Bess é um personagem interessante, mas ele é muito passivo. Eu entendo a passividade dele. Ele veio de um pai que teve um colapso e que acabou matando algumas pessoas. O pai dele, as pessoas que entram em colapso, elas são retiradas para uma casa de repouso, um hospital psiquiátrico, acho que funcionaria melhor. Eles recebem o que eles chamam de selo profano, que vai impedir o uso da magia, e ele tá preso nessa ala psiquiátrica. Então o Bess vem com essa mácula. Além de ser da Casa Eclipse, que é temida por todo mundo, porque ele poderia entrar em colapso a qualquer momento. Isso faz com que ele seja muito retraído, né? Ele tá sempre ali preocupado em não usar excessivamente a sua magia, não entrar em colapso. Ele acabou de perder o único outro aluno que também era da Casa Eclipse por conta de colapso. Então ele é muito tolhido, sabe? Aquela pessoa que se encolhe para o mundo para não explodir de certa maneira. Mas ele é o personagem mais interessante. Bom, a Emory é uma personagem tóxica. Ela tem uma relação tóxica com a amiga dela, a Romy. Ela tem uma relação tóxica com o Bess, porque ela vai atrás dele por interesse. Ela tem uma relação tóxica com o Kieran, porque ela vai atrás dele por interesse. Então, uma pessoa que é egoísta, narcisista, sabe? Ela não. Nossa, ela é uma personagem terrível. Eu não consegui sentir empatia por ela em momento algum. Ela se veste num luto tão grande, mas é o luto pela perda. E a gente vai entender que a perda, não porque a amiga foi embora, mas porque a amiga foi embora fazendo um ritual que, na verdade, a Emory não fazia parte. Então, ela fica muito irritada porque a amiga não estava contando todos os segredos para ela. Então, assim, eu realmente não consegui ter empatia nenhuma pela Emory. E o Kieran, bom, ele tem lá seus próprios interesses. Então, de um modo geral, os personagens são bem fracos, assim. Eu acho que eu gostei realmente só do Bess. Mas o sistema de magia é interessante. Acho que tem coisas interessantes aí para a autora trazendo um segundo livro. Bom, e o fato é que esse é o primeiro livro, então, de uma série que eu acho que vai ser uma duologia. Então tá aí Magia das Marés. Gostaria de ter gostado mais. Bom, foram esses os livros. A gente tem muito mais fantasia, como sempre, mas tem lá seu suspense e mistério. E bora conversar. O que você achou das minhas leituras? Leu algum desses livros? Tem uma visão diferente de Magia das Marés, de 5 lâminas partidas? Bora trocar impressão. Eu gosto de leitura coletiva porque a gente está sempre conversando e tendo outros pontos de vista daquela mesma história. Então, eventualmente, pode ser que você tenha encontrado alguma coisa nessas histórias que eu não encontrei.
e que podem me ajudar a ter uma outra visão. Então, por isso que eu gosto muito dessas conversas que a gente tem aqui. Bom, e aí também queria saber o que você andou lendo no mês de outubro. Bom, eu venho ainda com uma segunda parte, tem muitas outras histórias que eu quero compartilhar com vocês. Na sexta-feira eu venho com essa segunda parte, a gente conversa mais um pouquinho sobre as histórias lidas no mês de outubro. Lembrando sempre que eu vou deixar o link de compra para esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda demais, eu recebo uma comissão, isso não tem impacto no valor que você paga. E até o momento é a única forma que eu tenho de monetizar a produção de conteúdo. Espero que você tenha gostado, agradeço se você assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!